Lindo dia, meus amores. Com muita alegria, hoje eu venho falar sobre 7 ordens ocultas da prosperidade. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho, trazer uma introdução sobre perguntas. Então, no contexto do poder da lei da atração, as perguntas, elas devem ser magnéticas. E quais perguntas? Como assim? Quais perguntas são magnéticas? As perguntas magnéticas, elas são aquelas que são criadas de uma forma em que desperte interesse, que desperte curiosidade e que nos envolva emocionalmente. Então, as perguntas, elas têm o poder de atrair a atenção das pessoas, como se fossem um imã. E claro que, pensando nas pessoas, é como se faz com que essas pessoas elas se sentem mais conectadas, mais engajadas numa conversa, mais engajadas com você. Porém, essas perguntas, elas devem ser criadas, elaboradas de uma forma que estimule uma resposta emocional, reflexiva e que faz com que crie-se um ambiente de interação, de significado mais profundo. Isso é como se fosse uma ferramenta que é muito conhecida como o rapport, que é uma técnica que fortalece as relações interpessoais e criam conexões genuínas. Então, perguntas magnéticas, elas são aquelas que atraem as pessoas para uma conversa, para uma interação, porque elas são como se fosse um imã, sabe? Que vai prendendo a atenção dos outros. Então, alguns exemplos de pergunta. Qual é a coisa mais emocionante que você já fez? Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo de para onde você iria? O que te faz sorrir todos os dias? Então, esses são alguns exemplos de perguntas que fazem com que o outro responda de uma forma que ele compartilhe mais de si, que traga uma conexão mais forte entre as pessoas quando elas estão conversando. Mas eu estou te falando sobre pessoas porque isso é uma introdução para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá bom? Então, quando alguém faz uma pergunta, quando nós fazemos uma pergunta para alguém, o cérebro ele age de formas interessantes, porque o cérebro é algo assim, uma máquina poderosa que nós temos. Então o que acontece? O cérebro ele amplia o foco. Então a pergunta ela faz com que a gente, quando ela é interessante, claro, uma pergunta magnética, ela faz com que a gente preste atenção e a gente abra um espaço para esse assunto específico. Além disso, o cérebro ele procura na nossa memória informações que são relevantes àquela pergunta. Então, ele acaba estimulando de uma forma muito poderosa a memória. Além disso, ele também faz com que a gente pense sobre a pergunta, porque inevitavelmente ele tenta encontrar uma resposta. Então, estimula esse pensamento. E claro, quando a gente dá uma resposta que pode ser verbal ou até mesmo pensada, ele abre caminhos para possibilidades, que são as respostas. Então, se alguém pergunta para você, por exemplo, qual sua cor favorita? O seu cérebro vai focar nessa pergunta, ele vai lembrar das cores que você gosta e das cores até mesmo que você já se conectou. Ele vai pensar sobre isso e então você pode responder talvez uma cor, azul, sei lá. Mas você acaba também pensando em outras possibilidades, vamos dizer assim. Então, a pergunta sempre vai ativar o cérebro, fazendo com que ele pense, ele desenvolva aquilo até chegar numa resposta. Então, perguntas elas são uma ferramenta muito poderosa. E agora falando um pouco sobre a lei da atração, as perguntas elas ajudam a focar pensamentos,
elas ajudam a trazer visualizações daquilo que a gente deseja, fortalecem também confiança e acabam avaliando o nosso potencial de progresso em direção ao objetivo. Então, é muito simples. Quando a gente pensa em perguntas baseado na lei da atração, a gente acaba ampliando foco, intenção, visualização, clareza, confiança, empoderamento. A gente abre espaço para um feedback e também para fazer ajustes. O universo, agora chegando no meu objetivo, né? O universo, ele responde às nossas perguntas de várias formas. Por isso, quando nós fazemos perguntas para o universo, que é o que a gente fala bastante, nós estamos abrindo espaços para que o universo nos responda. Não somos nós que devemos responder as perguntas para o universo, é o universo. Por isso é muito importante que a gente esteja atento às respostas que esse universo traz, porque elas vão auxiliar a gente a identificar possíveis caminhos que a gente deva seguir para alcançar aquele objetivo. Então, como é que funcionam, né? O universo, ele responde através de sinais e de eventos na nossa vida. Então, por exemplo, se você pergunta se está no caminho certo, você pode encontrar coincidências ou oportunidades que confirmem a sua direção. E às vezes o universo nos responde por meio de intuição. Então, você pode ter um sentimento forte ou uma ideia repentina que pode aparecer assim como uma resposta à sua pergunta. E o universo também, ele pode nos responder com ideias, com insights que vêm de repente. Então, isso vai dando novas perspectivas para a nossa pergunta. Então, é importantíssimo fazer perguntas. Então, eu vou falar sobre as ordens da prosperidade, que são ordens ocultas, mas é importante que você integre, a partir de agora, as perguntas. E a partir de agora, façam perguntas. E o que são, gente, as ordens ocultas da prosperidade? Que isso, Dri? Elas são princípios que eles são fundamentais para que a gente atraia sucesso e abundância na nossa vida. Incluem ideais como leis universais que regem o nosso universo, como é o exemplo da lei da atração, mas também estão ligadas à importância de uma mentalidade positiva, que eu chamo de empoderadora. Também a visualização, um alinhamento energético com os nossos desejos, desenvolvimento pessoal, claro, uma ação direcionada para aquilo que a gente escolhe, praticar gratidão, generosidade e trazer uma conexão espiritual com a nossa essência divina. Elas são vistas como se fosse um guia, sabe, de caminhos que pode ajudar a gente para alcançar os nossos objetivos e viver uma vida de uma forma mais próspera e mais gratificante. E eu vou falar hoje sobre a primeira ordem, a ordem número 1, que é a ordem da autenticidade. E eu já quero abrir espaço para fazer uma pergunta. O que você quer é o que você realmente precisa e deseja? Essa pergunta nós vamos responder com base na ordem da autenticidade, que é um conceito que enfatiza a importância da gente ser genuíno e verdadeiro com nós mesmos, que envolve a gente viver de acordo com os nossos valores, com as crenças, com a nossa identidade única e pessoal, em vez de tentar se encaixar nos padrões e expectativas externas que a sociedade impõe. Por isso, para que isso aconteça, para que a gente esteja em ordem com a autenticidade, nós precisamos
perceber que a autenticidade começa com um profundo entendimento de nós mesmos. Isso significa conhecer nossas próprias necessidades, nossos desejos, nossos talentos, nossas limitações também. Então, quanto mais você se conhece, mais capaz você será de agir de uma forma autêntica, isso em todas as áreas da vida. E ser autêntico significa ser honesto com você mesmo e com os outros, claro. E isso envolve ser sincero sobre os seus sentimentos, sobre as suas opiniões, as experiências, mesmo que isso possa ser desconfortável às vezes. Ser autêntico também significa viver de acordo com os seus valores, com seus princípios, com todas as situações que a vida te traz. Isso significa agir de forma consistente com quem você é, em vez de mudar comportamento para se adequar às expectativas do mundo e dos outros. E a autenticidade também envolve aceitar e abraçar todas as partes de nós mesmos. Isso inclui as imperfeições, a vulnerabilidade, e quer dizer que não é necessário se esconder atrás de máscaras ou de personagens, ou tentar ficar parecendo ser perfeito o tempo inteiro. Sustentar algo que não é quem nós somos é difícil, pesado e drena energia. E também é importante, gente, perceber que viver de uma forma autêntica é libertador e empoderador. Porque quando você se permite ser verdadeiramente quem você é ali, você experimenta uma sensação de liberdade e de poder pessoal que está ligado a viver em alinhamento com a sua verdade, com a sua essência divina, com aquela verdade interior, vamos dizer assim. Então, a autenticidade é sobre ser verdadeiro com você mesmo, viver de acordo com seus valores e ser honesto em todas as áreas da sua vida. E vamos às dicas, né? Uma dica para hoje. Então, a minha dica é: faça uma lista com seus objetivos para esse mês. Seleciona apenas um deles, ou seja, faça um de cada vez. Nós vamos fazer uma análise de cada um deles. E eu sugiro que para cada um deles você responda as seguintes perguntas: esse objetivo é autêntico para mim? Muitas vezes a gente escolhe algo pensando no outro, pensando no que o outro vai pensar, na imagem que a gente vai associar ou mostrar. Mas talvez aquilo realmente nem seja o que você genuinamente quer, o que é autêntico para você. Então faça essa pergunta: esse objetivo é autêntico para mim? Depois, segunda pergunta: estou sendo honesto aqui com essa escolha? Olha que pergunta poderosa. Pergunta número 3: ele está coerente com a minha verdade interior? Pergunta número 4: ele vai me empoderar? Às vezes a gente faz escolhas que mais nos desempoderam, mais drenam nossa energia do que nos empoderam. Então é importante fazer essas perguntas. Então, meus amores, para encerrar, a dica é: faça escolhas que priorizem esses 4 pilares, essas 4 perguntas. Então, a minha dica hoje é praticar, ouvir, se for o caso, mais vezes, essa primeira ordem, que é a autenticidade. Então, vamos praticar a autenticidade
em nossas escolhas. Amanhã trago a segunda ordem. Com amor, Drisso Gabi.